Está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 o seguinte: assim que, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Meu irmão, minha irmã, nós vivemos tempos em que as pessoas se esforçam intensamente para parecer bem-sucedidas. As redes sociais se tornaram vitrines de uma felicidade montada, onde a aparência vale mais do que a essência, e a ostentação fala mais alto que a verdade do coração. As pessoas correm atrás de aprovação, de curtidas, de aplausos, e nessa corrida desenfreada, muitos se perdem de si mesmos. Sim. Quantos acordam exaustos, com o coração pesado, sentindo-se presos a um ciclo de frustração e cansaço, tentando ser aquilo que o mundo exige, mas esquecendo quem realmente são. E isso tem gerado tanta frustração, problemas emocionais, ansiedade e até mesmo depressão. E é nesse cenário que as palavras do apóstolo Paulo ecoam como uma luz. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, velhas, já passaram. Eis que tudo se fez novo. Esse versículo não é uma simples frase bonita para se memorizar, mas é um grito de liberdade. Uma declaração divina de que o passado não precisa definir o presente, nem limitar o futuro. Em Cristo, há recomeço, há restauração, há renascimento. Pense na força dessas palavras. Nova criatura. Não é apenas uma pessoa reformada, melhorada ou maquiada. Não. É alguém transformado pela essência. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa epístola, ele sabia o que estava dizendo. Ele mesmo havia sido perseguidor de cristãos, um homem dominado pelo zelo religioso e pela vaidade de sua posição, seu status. Mas após o seu encontro com Cristo, ele entendeu que tudo o que tinha antes, como títulos, reconhecimento, aparência de santidade, era nada diante da presença daquele que muda o interior. A transformação verdadeira não começa de fora para dentro, não, mas de dentro para fora. E hoje nós vivemos dias em que o parecer se tornou mais importante que o ser. É fácil se perder tentando manter uma imagem. É fácil vestir máscaras para esconder a dor, o medo, a solidão. Quantas vezes você já se olhou no espelho e pensou: eu não me reconheço mais? Isso acontece com todos nós. Quantas vezes você já sorriu por fora, enquanto dentro tudo parecia em ruínas? Cristo conhece cada uma dessas dores. Ele não veio para retocar a pintura de uma fachada desgastada, mas ele veio para reconstruir o alicerce da nossa alma. Quando o apóstolo Paulo diz que as coisas antigas, as coisas velhas já passaram, ele está falando de tudo aquilo que nos aprisiona, como culpa, traumas, fracassos, erros, arrependimentos, vícios, feridas, ilusões. A vida em Cristo não é uma simples mudança de comportamento, mas uma troca de natureza. O velho eu morre e nasce algo novo, uma nova forma de pensar, de sentir, de agir. E o mais belo é que essa novidade não vem de esforço humano, mas vem do poder da graça. Em um mundo que valoriza o ter mais do que o ser, Cristo chega e nos convida a viver de forma
contracultural. Ele nos chama para uma autenticidade que não depende de status, não depende de aparência, mas de comunhão com Ele. O novo de Deus não é exibido, mas vivido. Ele é silencioso, mas é profundo e verdadeiro. É acordar e perceber que mesmo em meio ao caos, às circunstâncias adversas, há paz. Que mesmo entre perdas, há propósito. Que mesmo em meio à dor, há esperança. Muitos estão cansados de tentar começar de novo e falhar. Quantas vezes nós prometemos mudar e acabamos voltando aos mesmos padrões, não é mesmo? É porque a mudança genuína não acontece por força de vontade, mas por rendição. Quando nós nos rendemos a Cristo, Ele não apenas perdoa o que nós fizemos, mas Ele nos refaz por completo. Ele apaga a mancha do passado, mas também nos dá uma nova identidade. Ser nova criatura significa viver com um novo propósito de vida. Significa compreender que o valor de uma vida não está nas conquistas materiais, nas vitórias alcançadas, mas em quem você se torna em Cristo. A ostentação, ela pode até impressionar por um momento, mas somente a presença de Deus pode preencher o vazio que o mundo deixa em nós, e esse preenchimento é definitivo e completo. O ser humano pode vestir as melhores roupas, dirigir o melhor carro e morar na casa mais bonita, mas se não estiver em Cristo, continuará sentindo um vazio dentro da alma, um buraco que não consegue ser preenchido, um vazio que somente o Criador pode preencher. Esse vazio tem a forma de Deus, por isso que só pode ser preenchido com a presença de Deus. Nos dias agitados em que nós vivemos, o convite de Cristo é para que nós venhamos desacelerar e permitir que Ele nos transforme. Enquanto o mundo exige performance de nós, Deus oferece-nos descanso. Enquanto o mundo cobra por perfeição, Ele estende a sua graça para nós. Enquanto o mundo valoriza a aparência, o Senhor valoriza a autenticidade. E é nesse lugar de entrega que a verdadeira novidade de vida começa. O novo não está em mudar de ambiente, de emprego ou de aparência. O novo começa quando nós deixamos Cristo mudar a maneira como nós enxergamos a vida. O novo é olhar para o passado, olhar para o nosso retrovisor e ver que mesmo nas ruínas, Deus construiu algo em nós. O novo é perdoar, é recomeçar, é confiar novamente, é perceber que não precisamos provar nada para ninguém, porque nós já somos amados por aquele que deu tudo por nós. O apóstolo Paulo escreveu este versículo para nos lembrar que a transformação é algo real, factível. E talvez hoje você precise ouvir isso. Você não é o que o seu passado diz que você é. Você não é definido pelos seus erros, nem pelos rótulos que colocaram em você. Em Cristo, tudo se fez novo, inclusive você. Essa novidade de vida, ela significa que agora você luta com uma nova força. Significa que você pode cair, mas não fica no chão. Significa que a dor não é o fim, mas o início de um novo capítulo escrito pelas mãos de Deus. Enquanto o mundo corre para mostrar uma vida perfeita, o Evangelho nos convida a viver uma vida verdadeira. A verdadeira beleza não está no brilho exterior, mas na paz de quem foi restaurado por Cristo. A verdadeira riqueza não está no que se possui, mas no que se é nele, em Cristo.
Por isso que o apóstolo Paulo diz: eis que tudo se fez novo. Essas palavras continuam ecoando através dos séculos, convidando corações cansados a recomeçar, a reiniciar uma nova trajetória de vida. Não importa onde você esteja, se no auge da sua fé ou no fundo da sua desesperança, o convite ainda é o mesmo. Volte-se para Cristo. Ele não quer apenas ajustar o que está quebrado. Ele quer fazer novo. Então, nos dias em que tudo parecer superficial e sem sentido, lembre-se, há um novo caminho, há uma nova chance, há uma nova vida. E ela começa quando você decide estar em Cristo. Ele é o recomeço que nunca falha, a esperança que não engana, a presença que renova tudo. Nós vivemos dias em que o ritmo da vida parece sufocar a alma. A nossa geração é uma geração aprisionada por tantas exigências que o sistema impõe sobre nós. As pessoas estão cada vez mais preocupadas em manter uma imagem impecável, sorrisos nas fotos, sucesso aparente, conquistas visíveis, mas por dentro muitas estão vazias, fragmentadas, tentando se encaixar em padrões que o mundo exige. E isso cansa, sufoca. As redes sociais se tornaram palcos de uma felicidade artificial, onde o brilho das telas mascara o cansaço do nosso coração. Todos querem ser vistos, admirados, aceitos, mas nessa busca incessante por aprovação, muitos se perdem de si mesmos e, pior ainda, se distanciam de Deus. Isso é trágico. E é exatamente neste cenário de correria, de pressão, de aparência que as palavras de Paulo surgem como um sopro de esperança. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Esse versículo é mais que um consolo. É um convite divino à transformação. Ele nos lembra que mesmo quando tudo parece desgastado e sem sentido, há um Deus que é especialista em recomeços. Nova criatura. Que expressão poderosa. Paulo não fala de alguém reformado, melhorado ou apenas ajustado. Ele fala de uma nova essência, uma nova identidade. Uma identidade de alguém completo. O Evangelho não é uma pintura nova sobre uma parede antiga, é uma reconstrução completa, feita pelas mãos de Deus. Quando nós olhamos para a vida do próprio apóstolo Paulo, entendemos que a profundidade dessa mensagem, antes de conhecer a Cristo, ele que era o Saulo, aquele homem cheio de conhecimento, de status, de prestígio, mas agora cheio de orgulho. Também ele era cheio de orgulho e de cegueira espiritual. Ele acreditava estar no caminho certo, mas na verdade ele estava perdido em sua própria religiosidade, no seu próprio orgulho, até que um encontro com o Salvador o derrubou no chão. Ele caiu literalmente e espiritualmente. Ali no chão, ele descobriu o que realmente significa nascer de novo. Ele descobriu o que significa deixar morrer o velho homem para dar lugar a uma nova vida. Pois é exatamente isso que o Evangelho faz em nós. Ele não vem para remendar o passado, mas para nos dar um novo começo. O que antes era marcado por culpa, agora é coberto por graça, pela graça de Deus. O que antes era escuridão,
agora é iluminado pela presença de Deus. O que antes era desespero, agora é esperança. Nós vivemos uma geração que valoriza o ter acima do ser. Eu tenho repetido muito isso porque é exatamente, e tenho sido redundante, porque é exatamente isso que nós estamos vendo nos dias atuais. Nós somos ensinados a buscar visibilidade, poder, beleza exterior. Mas Cristo nos chama a algo mais profundo. Ele nos convida a uma transformação interior que não depende da aprovação do mundo, da aprovação desse sistema tenebroso que está aí. O novo de Deus não precisa de vitrine, não. Ele floresce em silêncio. Ele cresce na intimidade com o Pai e ele transborda em ações e atitudes. Talvez você tenha tentado recomeçar já várias vezes, mudar hábitos, rotinas, atitudes, e mesmo assim sente que continua preso ao passado. A razão disso é bem simples. A verdadeira mudança não nasce do esforço humano, mas da entrega total a Cristo. É quando paramos de tentar ser fortes sozinhos e nos rendemos à força do Espírito Santo que o novo realmente começa a nascer. Quando Paulo diz as coisas velhas, antigas, já passaram, ele está dizendo, você não é mais escravo do que viveu. A culpa que lhe prendia já foi apagada. O erro que lhe definia já não tem mais poder sobre você. O passado que lhe feriu já não dita mais o seu futuro. Sabe por quê? Porque em Cristo há perdão, há libertação e há recomeço. Há o novo de Deus. E o novo de Deus é diferente do novo do mundo. O mundo lhe oferece mudanças passageiras, novos lugares, novas roupas, novas pessoas, mas nada disso preenche o vazio da nossa alma. Cristo, porém, muda de dentro para fora. Ele toca o coração, renova a mente, cura as feridas, apaga as marcas do passado e coloca em nós uma nova identidade. Isso é maravilhoso. E é exatamente essa nova identidade que o inimigo tenta apagar quando sussurra que você não é digno, que você já falhou demais, que não há mais conserto para você. Mas aí Jesus entra na história e declara o contrário. Eis que tudo se fez novo. Não é quase tudo. Não é parte das coisas. É absolutamente tudo. Ele não faz pela metade. Ele restaura por completo. Em tempos de tanto barulho e distração, Jesus nos chama para um lugar de autenticidade. Enquanto o mundo lhe cobra performance, ele lhe chama para o descanso. Enquanto a sociedade exige perfeição, ele lhe envolve em graça. Enquanto o sistema valoriza a aparência, ele olha para o coração. Ser nova criatura significa viver com um propósito diferente. É entender que o valor da vida não está em possuir, mas em pertencer. Pertencer a Cristo é viver com a certeza de que nada pode roubar o que Ele plantou em nós. É saber que, mesmo quando o mundo desmorona, há algo dentro de nós que permanece firme. Trata-se da presença do Espírito Santo. Olha, meu querido irmão, minha amada irmã, recomeçar em Cristo é uma experiência diária. Deve ser todos os dias, deve ser o dia todo. Recomeçar em Cristo é uma experiência onde devemos acordar e dizer, hoje eu quero viver o novo que o Senhor tem para mim. É olhar para o passado sem medo, porque Ele já não tem mais poder sobre nós. É seguir adiante com fé, porque o futuro está nas mãos de um Deus que nunca falha. Talvez você se sinta cansado,
esteja passando por uma condição adversa que esteja lhe deixando desmotivado, sem forças. Talvez tenha tentado mudar e tenha fracassado. Mas há boas notícias. O Deus dos novos começos ainda está chamando o seu nome. Sim, o seu nome. Ele não quer apenas consertar o que está quebrado. Ele quer fazer novo. Ele quer lhe devolver a alegria, a paz, a esperança. Paulo não escreveu essas palavras como teoria, mas como testemunho. Ele sabia o que era ser transformado por dentro. Ele sabia que a graça é mais poderosa que o passado. E hoje, essa mesma graça está disponível para mim e para você. Portanto, enquanto o mundo se apressa para mostrar uma vida perfeita, Cristo nos convida a viver uma vida verdadeira, uma vida autêntica. A verdadeira beleza está em quem foi restaurado por Ele. A verdadeira força está em quem aprendeu a depender dEle. A verdadeira alegria não está nos aplausos, mas em saber que somos amados incondicionalmente. E quando essa verdade invade o nosso coração, tudo muda. O olhar muda, o falar muda, o viver muda também. Porque em Cristo não existe ponto final, existe sempre um novo começo. Então, meu irmão, minha irmã, se a vida parece difícil, parece pesada, se as coisas parecem fora de lugar, se estão aparentemente desorganizadas, lembre-se, há um Deus que lhe chama para viver o novo. Deixe que Ele apague o que precisa ser apagado e escreva uma nova história sobre as ruínas do passado. Sabe por quê? Porque em Cristo tudo se fez novo, inclusive você. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.